25 segundos. Firme e forte na hora do esporte. Hoje você vai curtir aqui a derrota do Flamengo. Lamentavelmente o Flamengo perdeu para o lugar do Carijó 1-0 em pleno Maracanã. Mas o Fluminense é o vingador. O Fluminense foi lá em Porto Alegre e venceu o Internacional. Você vai curtir também a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, a rodada completa do Brasileirão e, claro, todos os jogos que irão acontecer neste final de semana aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, estamos começando hoje aqui o Momento do Esporte na Napa TV e na TV Universidade de forma diferente e sem perda de tempo. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal agora. É o canal alternativo, é o canal secundário da Napa TV. É o Momento do Esporte, traço Napa TV. Vamos que vamos, porque tempo é dinheiro. Já vou começando o programa falando da rodada do meio de semana que aconteceu com os jogos pela Copa do Brasil. Bota na telinha aí, produção, para não perder tempo. Tivemos a vitória do Botafogo 2-0. Não é essa não, produção. Vamos tirar isso aí, vamos consertar. Tá aí a vitória do Botafogo 2-0 em cima do Bragantino. O Bahia venceu o Retrô por 3-2. O Internacional perdeu em casa para o Fluminense, aleluia, o Fluminense se recuperou. Cruzeiro 0, CRB 0, CSA 0, Vasco 0, Corinthians 1, Palmeiras 0, Flamengo 0, Atlético Mineiro 1 e São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Esse jogo aconteceu ontem, aliás, os dois últimos jogos foram ontem, o do Flamengo no Maracanã e do São Paulo no Morumbi. Mudando a telinha, vamos falar agora sim do Campeonato Brasileiro, que é a 18ª rodada. Pode jogar agora na tela, produção. Teremos amanhã, sábado, Sport e Bahia na Ilha do Retiro às 16 horas, Mirassol e Vasco no Baião às 18h30 e Fluminense e Grêmio no Maracanã às 21 horas. No domingo teremos Botafogo e Cruzeiro no Engenhão às 16 horas, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica às 16 horas, Atlético Mineiro e Bragantino na Arena, MRV 18h30, Ceará e Flamengo lá no Castelão às 18h30, Vitória e Palmeiras no Barradão às 19h30, Internacional e São Paulo lá no Beira-Rio às 20 horas e 30 minutos. E fechando a rodada na segunda-feira, Santos e Juventude no Morumbi às 20 horas. Olha, depois que você curtiu os resultados dos jogos da Copa do Brasil, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão que volta esse final de semana, você vai curtir agora a classificação atualizada. Pode jogar na telinha aí, produção. Primeiro Flamengo 36, segundo Cruzeiro 34, terceiro Palmeiras 32, Bahia é o quarto com 28, o Bragantino é o quinto com 27, o Botafogo é o sexto com 26, Mirassol o sétimo com 25, oitavo São Paulo 22, nono Ceará 21, décimo Internacional 21. Do lado direito, Corinthians é o 11º 21, Fluminense 12º 20, Atlético Mineiro 13º 20, Grêmio pulou para a 14ª colocação com 20, Vitória é o 15º 17, Vasco ali beirando a zona de rebaixamento é o 16º com 15, 17º Santos já na zona de rebaixamento também com 15, Fortaleza 18º 14, 19º Juventude 11 e na lanterna, como sempre, o Sport com apenas 5 pontos. Dito isto, hora e vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Do Fluminense, o tricolor da Laranjeira. A produção quase me dá uma derrubada aqui, mas vamos que vamos. O Fluminense que venceu. Rapaz, aleluia, aleluia, aleluia. O Fluminense venceu o Internacional lá. Se você viu o Momento do Esporte na sexta-feira, você vai saber perfeitamente o que eu falei. O Internacional é um velho freguês, mas um velho freguesaço do Fluminense, né? O Fluminense foi lá, venceu o Internacional 2-0 e não só a vitória. O Fluminense também recuperou o prestígio. Você já está vendo aí os lances do jogo? O Fluminense saiu na frente. Olha só, o Serra voou baixo nesse jogo, né? Ele ganhou na barra ali,
chutou, a bola bateu na trave, voltou, e olha lá. Ele, o matador, Everaldo, foi lá e fez o primeiro gol do Fluminense, né? O Fluminense jogou muito bem, o Renato Gaúcho mudou o esquema tático, né? Ele perdeu, inclusive, o Soteldo, mas eu vou te contar uma coisa. Ele deu uma sorte danada, né? Que o menino entrou lá do lado direito, o cara, o Serra entrou arrebentando a boca do balão. É verdade que o Internacional jogando em casa, forçou bastante a barra. Entendeu? O Internacional precisava. Você viu aí o empate? Esse camarada aí que está fazendo o gol direto, jogador do Internacional, né? Mas o Fluminense não tomou conhecimento. Foi lá, olha a jogada do Serra, o dono do jogo. Me fez lembrar o Búfalo Gil em 1972. Foi lá pelo lado direito, saiu driblando todo mundo, driblou o roupeiro, o massagista, meteu do lado direito e, ó, de voleio, o Everaldo fez o segundo gol. Vitória importantíssima do Fluminense. O Fluminense não ganhava muitos jogos. 4, para dizer a verdade, 5, porque está contando lá de fora também. O último jogo ele foi derrotado lá no Mundial de Clubes. E agora respirou. O Renato Gaúcho tinha testado várias opções e essa última agora deu certo, né? O time jogou com muita garra, com muita determinação. Eu vi um outro Fluminense, né? Agora, vira a chave, apaga tudo. A vitória já é coisa do passado, foi uma vitória importante. O Fluminense vai receber o Internacional agora nesta semana no Maracanã, no dia 8. Mas agora o Fluminense tem que pensar, meus amigos, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 12º colocado com 20 pontos. Então, vai fazer um jogo super importante, vai receber o Grêmio aqui no Maracanã. Estou aqui com a rodada na mão. Fluminense amanhã. Atenção, hein? Atenção, torcida do Fluminense. O jogo é às 21 horas, né? O horário meio mandrake, às 21 horas. O cara vai pro jogo, acabou o sábado. Então, 21 horas, o jogo no Maracanã. O Fluminense precisa da vitória e, pelo que eu conheço do Renato, time que se ganha não se mexe. Esse time que ele colocou em campo contra o Internacional, lá em que o Fluminense ganhou por 2-1, deverá ser o time que com certeza vai vencer o Grêmio amanhã, sábado, no Maracanã. Confira aí comigo, na telinha da Napa TV. O time provável é o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e o Guga. O Guga me surpreendeu, cara, do lateral esquerdo. Jogou pra caramba, né? De repente ele vai manter o Guga ali na lateral esquerda. O Martinelli, o Hércules e o Donato, né, com possibilidade de começar até com o Paulo Henrique Ganso. O Serra, o Everaldo e o Canóbio, até porque eu acho que o Soteldo não vai ter condições de jogo. Não vai passar dessa escalação não. Aí pode ter 1 ou 2 alterações, mas esse deverá ser o time do Fluminense para enfrentar o Grêmio amanhã, eu repito, Maracanã, às 21 horas. Saindo do Fluminense, agora sim vamos falar do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que surpreendeu a todos negativamente, foi derrotado pelo Atlético Mineiro. O Flamengo que ganhou o primeiro jogo, mas pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, começou mal. E olha, eu vou falar uma coisa para você. É inadmissível um zagueiro da qualidade do Léo Pereira num jogo decisivo, porque a decisão do Flamengo é aqui, pô. Não é lá não. Lá vai ter que fazer um quilo certo para ganhar. Pô, uma falha cabeluda, cara. Do zagueiro do estirpe, do gabarito do Léo Pereira. Pô, ali na área não se brinca, amigo. Ali na área, se não dá para tocar a bolinha ali, mete o bico lá para frente. O Atlético Mineiro todo fechado, todo recuado, né? Pô, pelo amor de Deus. Pô, foi uma falha que eu vou te contar. Olha, presta atenção, olha lá. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, pô. É. Aí sabe o que acontece? É um prato cheio, um prato a raiz para aquelas pessoas que só sabem criticar, só sabem meter a porrada, falarem que, pô, o Flamengo não está interessado na Copa do Brasil. Pô, primeiro que o Felipe Luiz poupou alguns jogadores. A produção só de sacanagem tá repetindo aí só para irritar mesmo. Ô, produção, pelo amor de Deus, tenha dó de mim.
Tenha dó de mim. Quase 60 mil pessoas no Maracanã. Tenha dó de mim. Pelo amor de Deus. Aí no segundo tempo, o Filipe Luís fez várias alterações, inclusive botou esse gol aí, foi anulado. Esse menino entrou voando baixo. Para mim já justificou a contratação. Samuel Lino. O Felipe aproveitou e botou as caras novas do segundo tempo. Colocou o Saul Riggs, colocou o Samuel Lino, colocou o bravo Emerson Royal. Foi contratado, tem que entrar mesmo, tem que entrar. Agora, pô, eu não posso, eu não tenho papo na língua. Eu tenho que falar a verdade, eu não vou falar o que o torcedor quer ouvir, pô. Todo mundo sabia que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Né? Aí o que acontece? O Filipe Luís me poupa o Arrascaeta, me poupa o Jorginho, me poupa o Bruno Henrique, num jogo decisivo. O Flamengo tinha que fazer o placar aqui. É certo que lá tudo pode acontecer, mas pô, cara, foi uma vantagem muito grande para o Atlético Mineiro. Que com todo o respeito que eu tenho, é um time fraco. É um time fraco que veio para jogar atrás, com 200 lá atrás. O Flamengo não soube tirar proveito disso, né? Então, meu amigo, agora é priorizar agora mesmo o Campeonato Brasileiro. Para mim, sinceramente, eu estou nisso há muito tempo. Vai ser muito difícil o Flamengo reverter o placar lá, na Arena MRV. Mas como em futebol tudo pode acontecer, vamos ver. O Atlético agora vai jogar lá por um empate, podendo perder até por 1-0 e vai para os pênaltis. O último jogo pela Sul-Americana ele foi para os pênaltis e ganhou nos pênaltis, né? Perdeu lá e ganhou em casa, o mesmo placar, e foi para os pênaltis. Agora o contrário, ele ganhou fora de casa. Então está com uma vantagem enorme, né? Agora o Flamengo vira a chave, eu vou repetir, está muito difícil para o Flamengo. Não fique iludido não, torcedor rubro-negro. Está muito difícil para o Flamengo prosseguir na Copa do Brasil, né? Porque vai jogar fora de casa, o clima totalmente contrário, o time adverso, então vai ser muito difícil mesmo. Então agora vamos voltar para o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é o líder absoluto com 36 pontos, né? Não pode dar mole, vai pegar o Ceará que venceu fora, venceu o Cruzeiro, em pleno Morumbi, né? De virada, então tem que ter muito cuidado. Eu não sei qual time que ele vai colocar em campo. Sei que ontem entrou em campo o seguinte time. Presta atenção aí, torcedor rubro-negro. O time que entrou em campo, né? Não bota agora o provável não, por favor. O time que entrou em campo ontem foi o Rossi no gol, o Varela depois do Emerson Royal, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que deu aquele vacilo, aquela falha cabeluda, e o Vina depois o Ayrton Lucas, o meio de campo com o Everton Araújo, o Alan, o Luiz Araújo, depois o Alan Cian, e o Plata, depois o Samuel Lino, o Matheus Gonçalves, depois o Saul Riggs, o Pedro, né? Que o Pedro jogou os 2 tempos. Agora, um recadinho só. Ô Alaciano, pelo amor de Deus, cara. Pô, você já entra querendo brigar com todo mundo, meu irmão. Bola tu tem, companheiro, mas calma. Não precisa brigar, já entra querendo brigar e tal. Toda vez que ele entra, ele incendeia, né? Agora, bom, vou repetir. O Flamengo vai jogar agora domingo. Vai ser um jogo dificílimo, é no Castelão, contra o Ceará às 18h30. Vou agora sim colocar o time provável. Ninguém sabe qual time que o Filipe Luís vai colocar lá, porque vai folgar hoje, vai jogar domingo. Pode botar na telinha aí o provável time do Flamengo. Tá? É o Rossi no gol, o Varela ou o Emerson Royal. Léo Ortiz, ele deve dar uma folga pro Varela, que tá jogando direto. Léo Ortiz, Léo Pereira, de repente aí na zaga ele pode também trocar alguns zagueiros, aí os caras estão jogando direto. E o Vinha ou o Ayrton Lucas. Jorginho, que vai voltar aqui, fez muita falta o Jorginho. O Alan ou o Everton Araújo. E o Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, ou esse garoto que entrou incendiando, né? Que o Samuel Lino entrou bem, o moleque entrou bem, né? O moleque incendiou o jogo. E o Plata pelo lado esquerdo, ou o Luiz Araújo. Esse deverá ser o time do Flamengo que vai tentar ganhar do Fortaleza. Vamos aqui agora aproveitar e tentar ouvir aí, tentar entender as explicações do Filipe Luís sobre essa derrota do Flamengo. Roda a VT aí, produção. Sempre, como eu falo, sempre todo jogo deixa um aprendizado, deixa uma guia para onde podemos melhorar, onde podemos evoluir como equipe e também coisas positivas.
Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Alacian. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão, e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa sua experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como que vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele está, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte. Tá aí o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, tentando explicar mais esse tropeço do Flamengo em pleno Maracanã. O Flamengo perdeu, repito, 1-0 para o Atlético Mineiro. Agora tem o jogo da volta lá na Arena NRV na próxima semana. O Flamengo volta a jogar domingo contra o Ceará, 18h30, lá no Castelão. E eu vou aqui tentar novamente adivinhar, né? Porque aqui antes tem que adivinhar. E o time vai voltar, tá voltando a treinar hoje, faz um recreativo e viaja no sábado para lá. Então, coloca aí na telinha aí o provável time para enfrentar o Ceará. É o Rossi no gol, Varela ou o Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Binha ou Ayrton Lucas. Ele deve poupar ainda desses zagueiros aí. Meio de campo, Jorginho volta, o Alan ou o Everton Araújo. Para mim deve manter o Alan, o Arrascaeta que volta ao time, Bruno Henrique também que volta, Pedro, que se não... Pedro tá jogando direto, de repente ele vai até começar com esse garoto que arrebentou o jogo, né? Que é o Samuel Lino. E o Plata ou o Luiz Araújo, esse é o time do Flamengo para enfrentar o bravo Ceará. Ceará que venceu o Cruzeiro, hein, gente? Ceará venceu o Cruzeiro de virada lá do Mineirão. Vai ser um jogo dificílimo. O Flamengo precisa ganhar para poder se manter ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Olha, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Está ali o canal, no Momento do Esporte, Napa TV, é um canal secundário da Napa TV. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre a rodada e sobre os resultados dos times do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.